Série Os Segredos da Oração Respondida. Lester Samuel. Capítulo 2. Definições de oração. Jesus propôs-lhes uma parábola, que os homens devem orar sempre e não desanimar. Lucas 18, verso 1. Nesta escritura, Jesus exortou as pessoas a orar, não importa qual seja a necessidade, o problema ou a tristeza. Ele os aconselhou a perseverar até que a resposta viesse. O próprio Jesus defendeu a oração, mas o que ele quis dizer? No final das contas, o que é oração? O que a palavra significa? Se quisermos entender os segredos da oração, devemos primeiro entender o que é a oração. Subtítulo: A oração é a volta da alma humana para Deus. Neste capítulo sobre a definição de oração, apesar de todas as outras definições que usarei, a definição básica, o ponto principal sempre permanece o mesmo. A oração é a conversão da alma humana para o Deus vivo. Pense nisso por um momento. Davi declarou: A ti, ó Senhor, eleva a minha alma. Salmos 25, verso 1. Em seus aspectos iniciais, a prece é a volta da personalidade humana, a mente humana para cima em direção a Deus. Pode haver momentos de oração em que os lábios não pronunciam palavras. A oração pode ser um pensamento interior. Dependendo das circunstâncias, esse buscar a Deus pode resultar em um doloroso aperto no coração, um gemido ou gemido inarticulado. Deus aceitará qualquer um ou todos eles como oração. Quando alguém realmente ora, ele não eleva seu coração aos santos, às denominações ou às pessoas, mas a Deus. A oração é a volta do espírito imortal do homem para o poderoso Criador do universo. A oração, então, é comunhão com Deus. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Salmo 65, verso 2. A oração é uma comunhão entre o seu espírito e o grande espírito do universo que é o Deus vivo. Adão comungou com Deus na viração do dia. Gênesis 3, verso 8. No jardim do Éden. Os dois se comunicaram. Comunhão é outra palavra. Comunicação. Quando você está em comunhão com outra pessoa, você está mantendo as linhas de comunicação abertas. Portanto, a oração está se relacionando e comungando com Deus. Quando você está em posição de comungar com Deus, você não o teme. Você não se aproxima dele para acusá-lo, mas para amá-lo por meio da comunhão com ele. Essa comunhão, essa comunicação é oração com Deus. Subtítulo: A oração é um estudo do coração. A oração é um estudo do coração, porque na oração seu coração é revelado a você como Deus o vê. A oração é uma escola na qual aprendemos a verdade que não está disponível em nenhum outro lugar. Quando não tenho a resposta para um problema ou questão que surge, em vez de perder muito tempo me preocupando, oro. Ao orar, Deus me revela a decisão ou a resposta para a situação de que preciso. Muitas vezes Deus me revela enquanto oro. Um caso em questão é quando eu disse algo à minha esposa sobre um assunto. Posso pensar que o que disse está certo, mas ao orar, o Senhor pode me dizer: Você falou com muita aspereza. Sua voz carregava uma vantagem. Você estava muito chateado por dentro e isso mostrou. Você deveria pedir perdão. Se Deus não revelar o incidente para mim, talvez eu não faça nada a respeito. Mas quando Deus me mostra meu coração, minha atitude, posso ir imediatamente pedir perdão à minha esposa. Subtítulo: A oração é um desejo intensivo. A oração é um desejo intensivo de ver algo acontecer. Pode ser um desejo que Deus colocou dentro de você. É o que nos diz a palavra de Deus. Da mesma forma, o Espírito também ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. Não é lindo?
O Espírito, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, está intercedendo por nós, por mim, por você. Se você está procurando a vontade de Deus, pode encontrá-la na oração, mesmo quando não consegue encontrá-la em pensamento. Mas pelo desejo intenso do Espírito dentro de você, alcançando o poderoso Espírito de Deus, sua vontade pode ser esclarecida para você. Subtítulo: A oração é uma bússola espiritual. Todos os navios e aviões carregam bússolas, que são peças vitais do equipamento de navegação. Entre suas várias funções, as bússolas permitem que pilotos e navegadores saibam sua direção de viagem e identifiquem sua posição exata a qualquer momento. Em um dos meus voos em um pequeno avião, o piloto apontou para uma pequena cidade abaixo de nós e disse: "Acho que esse é o nosso destino." Mas quando ele consultou sua bússola, e percebeu que estávamos a cerca de 15 milhas de nosso curso. Não era a cidade que procurávamos. A oração é para o cristão o que uma bússola é para o navegador. A oração identificará nossa integridade espiritual e nos mostrará nossas fraquezas. A oração esclarecerá nosso relacionamento posicional com Deus. Assim como a bússola aponta o navegador para o Polo Norte, a oração sempre nos aponta para o nosso Pai Celestial. A oração é a força mais poderosa do universo. E quando um cristão começa a perceber a importância, a maravilha, a hesitação e a eficácia da oração, ele não se despojará de sua oração diária regular, mais do que um navegador partiria em um voo ou uma viagem sem sua bússola. Subtítulo: Oração é trabalhar com Deus. Através do meio divino da oração, podemos sair do nosso elemento humano para o próprio Deus. Esta verdade está implícita nas palavras do profeta Isaías. Viu que não havia homem algum e admirou-se de que não houvesse intercessor. Portanto, o seu próprio braço trouxe salvação para ele, e a sua própria justiça o sustentou. Isaías 59, verso 16. Deus estava procurando um intercessor para orar. Deus ainda está procurando intercessores, homens e mulheres, assim como jovens, que se comprometam com a oração de intercessão. Isso significa que você e eu somos perspectivas para esta obra criticamente importante de Deus, a obra de interceder por seu povo. É emocionante perceber que você e eu podemos realmente compartilhar o trabalho que Deus está fazendo em nosso mundo. Se você é idoso e não pode sair muito, ainda pode ser parte integrante do reino de Deus. Ao aceitar essa oportunidade, você pode dizer com orgulho: eu sou assistente pessoal de Deus. Eu ajudo a Deus através da oração. O profeta falou do clamor de Deus. Olhei, mas não havia quem o ajudasse. E eu me perguntei que não havia ninguém para sustentar. Portanto, meu próprio braço trouxe salvação para mim, e a minha própria fúria me sustentou. Isaías 63, verso 5. Deus procurou homens para sustentar, para defendê-lo, para ficar com ele, para serem intercessores, mas não havia ninguém para sustentar. Você e eu não apenas precisamos de oração em nosso próprio favor, mas temos a obrigação de orar pela obra de Deus no mundo. Isto é orar em seu favor. Você e eu somos as mãos de Deus. Nós somos sua voz, somos suas testemunhas e somos seus intercessores. Então, quando oramos, estamos trabalhando com Deus. Então procurei um homem entre eles. Disse Deus falando por meio do profeta Ezequiel: que fizesse um muro e ficasse na brecha diante de mim por causa da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Ezequiel 22, verso 30. Aqui novamente Deus precisava de alguém para ficar na brecha, alguém para orar, mas aparentemente ele procurou em vão. Não havia ninguém para trabalhar com ele. Sei um pouco de como ele se sentiu. Houve momentos em minha vida em que me deparei com uma tarefa gigantesca, a realizar algo que era maior do que eu poderia suportar. E eu olhei em volta para alguém ficar comigo ao meu lado, mas parecia não haver ninguém. Ninguém.
Nessas ocasiões, eu me sentia sozinho contra um batalhão inteiro de soldados inimigos. Tal posição nunca deve vir a um cristão. Deus nos diz para orar uns pelos outros. Quando ajudamos um irmão em oração, ajudamos a causa de Deus, porque estamos com Deus contra o inimigo de nossas almas. Junte-se a mim para dizer a Deus: Senhor, o Senhor nunca mais terá que ficar sozinho. Eu ficarei na brecha com o Senhor. Subtítulo: A oração é reverência divina. Se quisermos ser eficazes em nossa oração, devemos comparecer perante nosso Pai com reverência divina. No mundo de hoje, parece que a irreverência está na ordem do dia. Ao nosso redor vemos irreverência por nosso país, por nossa bandeira, por nossos líderes e até mesmo pelo próprio Deus. Se quisermos nos tornar poderosos na oração, não podemos permitir que um espírito de irreverência nos domine. Jesus disse: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adore. João 4, verso 23. Para orar com eficácia, é preciso adorar o Pai em espírito e em verdade. É preciso ter o espírito certo quando ora. E esse espírito correto deve ser de respeito, honra e profunda reverência. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que já conheci ou li sobre aqueles com quem a oração era um negócio sério, não havia frivolidade, nem livianidade, nem brincadeira sobre essa questão de se aproximar do Rei do Universo. Se você deseja aprender os segredos da oração e se tornar um homem ou uma mulher de oração, você deve aprender a reverenciar aquele a quem você dirige suas petições. Subtítulo: A oração é obediência divina. Antes de ler o restante, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: eu tenho um espírito de desobediência dentro de mim? Você está em um espírito de rebelião contra seus pais? Você está em espírito de desobediência a Deus? Você está em rebelião contra as leis da nossa terra? Você deve fazer essas perguntas a si mesmo, porque se você está em estado de rebelião, você não pode receber de Deus o que deseja. O oposto também é verdadeiro. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. E tudo o que pedimos dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. 1 João 3, verso 21 e 22. Em outras palavras, a obediência está relacionada ao sucesso na oração. Se não podemos vir diante de Deus em humildade, obediência à sua vontade divina, que é a expressão em sua palavra, não podemos esperar receber seus milagres. E este é seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 1 João 3, verso 23. Se você deseja ver as manifestações do seu poder em suas circunstâncias, você deve obedecê-lo. Você deve chegar ao lugar onde falará com ele e dirá algo assim: Senhor, estou sendo obediente a ti em tudo o que sei fazer. E eu quero que o Senhor saiba que farei qualquer coisa que o Senhor quiser que eu faça. Ao assumir esse compromisso, você se encontrará no caminho certo para ter orações respondidas. Subtítulo: A oração é o poder que desbloqueia os tesouros de Deus. A oração é a chave, a força, a energia, o poder que desbloqueia os tesouros do céu e os torna disponíveis na terra. Algumas pessoas precisam de cura, mas não ore por isso. Por que eu deveria orar? Deus sabe que preciso ser curado. É verdade. Deus sabe que você precisa ser curado, mas Ele lhes deu a chave que abrirá o poder de cura do céu para você. Esse poder é a oração. Jesus nos disse: Pedi e dá-se-vos-á. Mateus 7, verso 7. Pedir e orar. A necessidade não desbloqueia os tesouros de Deus. A oração, sim. A fé, sim. Intercessão, sim.
Se você vier a Deus com o espírito certo, usando as chaves certas, verá Deus se mover em seu favor como nunca o viu se mover antes. A oração é o primeiro passo para conhecer o Senhor Jesus, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, verso 13. O primeiro passo para conhecer o Senhor Jesus é encontrá-lo em oração, dizendo-lhe: Senhor Jesus, entra no meu coração. Sinto muito pelos meus pecados. Purifica-me de toda injustiça. Faça-me um filho de Deus. Através desse começo você conhece Jesus. Você conhece a Deus. Você abre e começa a receber os tesouros do céu. Toda a transação começa e continua por meio da oração. A oração é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Eu esbocei e descrevi algumas definições de oração. Leia-os até entendê-los. Então, comece a orar de acordo com a palavra de Deus e Ele lhe dará a vitória que você procura.